Tudo bem, Datena? Bom dia. O Brasil precisando de tranquilidade para colocar comida na mesa de 19 milhões de pessoas com fome, para garantir emprego para 15 milhões de brasileiros sem emprego, para garantir vacina num país que já tem mais de 540 mil famílias enlutadas e a gente tendo que administrar a crise o tempo inteiro. Quando eu abri aqui, pluguei, você estava dizendo algo parecido com isso. Nós precisamos cuidar do que é importante para a vida do país. E para a vida das pessoas, o que é importante hoje é vacina, comida e emprego. E parece que isso não é pauta do governo federal, infelizmente. Deputado, como é que o senhor analisa essa possível reforma ministerial? O senhor acha que realmente o Onyx, como ministro do Trabalho, vai tirar um pouco de força do Paulo Guedes, que isso pode ser reduzido? Estão dizendo que é jogo de cena, que o Paulo Guedes permanece ainda com superpoderes e a colocação do senador Ciro Nogueira como ministro-chefe da Casa Civil, e o Ramos, que é um grande amigo do Bolsonaro, nem sabia disso. Diz que um caminhão passou em cima dele. Isso ele disse mesmo para Eliane Cantanhede, que foi colocado no jornal. E à noite, mas o Ramos estava postando coisas sobre o jogo do Flamengo. Quer dizer que não deve ter ficado tão chateado com o presidente da República. Mas é uma confusão atrás de outra confusão. Essa reforma ministerial, o senhor acredita nela? Acha que ela pode ser sensível e melhor para o país ou não? Na verdade, eu fico imaginando, Datena, o constrangimento do ministro general Heleno, que disse que no Centrão, se gritasse pega ladrão, não ficava um, meu irmão. E hoje você tem as pessoas que foram criticadas pelo presidente, que ele fez campanha contra elas, ocupando postos importantes. E a crítica não é ao Centrão, a crítica é a demagogia dele, porque esses partidos são os partidos que sempre deram estabilidade para o país, que sempre garantiram a aprovação das pautas importantes do país. Em relação à criação do Ministério do Emprego, o Ministério do Emprego, na verdade, não é um ministério, é um programa. Programa Emprego para o Onyx. Então, é apenas garantir o emprego para o Onyx. O controle continua sobre o ministro Paulo Guedes e a falta de política para o emprego e falta de política para a indústria nacional só se reafirma a cada dia nesse país. Eu vejo muita gente, Tatena, comemorando e o mercado financeiro que o Brasil vai crescer 5% esse ano, como se esquecessem que ele decresceu 4% ano passado. E crescer 1% num biênio significa não gerar emprego suficiente nem para as novas pessoas que entraram no mercado de trabalho, menos ainda para 15 milhões de brasileiros que já estão desempregados. Bom, o Bolsonaro fez uma conta ontem meio maluca. Olha, ano passado menos 4, agora mais 5, dá 9. Parecia aquelas entrevistas da Dilma sobre o ar, vento, uma coisa meio maluca. Chegou a acompanhar isso ou não? Uma coisa meio estranha. Não, É uma conta. eu Deve ter confesso, sido Paulo Datena, Guedes que fez essa conta aí. eu confesso, Datena, que eu vi uma brincadeira no Twitter, né, colocando isso, menos 4 mais 5 igual a 9, e eu não sabia o que era. Aí agora você está me traduzindo, eu não sabia que ele tinha feito essa conta. Mas o presidente Bolsonaro, Datena, com todo o respeito que ele merece, como presidente, como pessoa, é outra história, mas como presidente ele merece um respeito institucional. Ele não tem o tamanho da cadeira de presidente da República, né? Ele é pequeno, ele não tem noção do que é importante para o país. Se você entrevistar o presidente Bolsonaro sobre o que ele vai fazer para diminuir o desemprego do país, ele não consegue falar 30 segundos. Se perguntar o que ele vai fazer para garantir vacina para todo mundo, ele não consegue falar. Se perguntar o que ele vai fazer para combater a fome, ele não consegue falar. Ele não tem noção do que seja governar um país. Por isso ele cria uma crise atrás da outra, para nessa crise alimentar o governo dele. Quem não sabe governar precisa de crise. O senhor já esteve do lado do presidente Jair Bolsonaro. Isso significa que a mudança de lado foi por conhecer mais o presidente como pessoa? E essa incapacidade que o senhor diz de administração? Tatena, olha lá, eu vejo muita identidade no que eu ouvi e na sua trajetória. Todos nós, torcemos para o presidente dar certo. Eu sou um deputado que tem um compromisso com o meu estado, tem um compromisso com o país.
Não é porque eu tenho antipatia com o presidente que eu não vou ajudar a aprovar a reforma da Previdência, que foi a única reforma que esse governo fez e que eu fui o presidente da comissão. Não é porque eu não tenho simpatia pelo presidente que eu vou impedir de aprovar a PEC emergencial, que era essencial para as contas públicas do país para enfrentar o período da pandemia, e eu presidi a sessão e fui para a tribuna defender. Então eu não sou contra o país. Se amanhã o presidente mandar uma matéria que eu julgue ser boa para o país, vai ter o meu voto, porque eu não misturo as coisas. Então, o que eu me decepciono é com a incapacidade do presidente de apontar um rumo seguro para o país, a incapacidade dele de governar para todos os brasileiros, a incapacidade dele de dar estabilidade política e institucional para que a gente supere essa crise. Eu não posso seguir apoiando um presidente que brincou com a morte de 540 mil brasileiros. Então, eu acho que quando ele avança sobre a democracia, quando ele avança sobre as instituições, quando ele não cuida do que é essencial para o povo brasileiro, ele não pode mais contar com o meu apoio e nem com o apoio de nenhuma pessoa de bem do Brasil. Quando ele se associou mais ao blocão do que praticamente centrão, muito mais ao blocão do que centrão, não é? Centrão é uma coisa, blocão é outra. Aí leva agora o blocão para dentro do palácio com o Ciro, de uma função de vital importância para o governo. O senhor acha que o presidente está cada vez mais refém dessa gente? Não, eu acho que ele está terceirizando o governo, diante dessa incapacidade dele de se relacionar com as instituições, diante dessa incapacidade dele de governar, ele está terceirizando o governo. Hoje, quase todo o orçamento de investimento do país já é controlado pelo Poder Legislativo. Não estou dizendo nem que isso é bom ou se é ruim, é uma constatação. E agora parece que a articulação política e o comando do governo também vão sendo terceirizados. Eu espero que seja bom. Eu não faço, Datena, crítica a esse grupo de centro, até porque eu sou de um partido desse grupo, eu sou do PL. O que eu digo é que esses partidos tradicionalmente foram os partidos que deram estabilidade e ajudaram o país a aprovar as reformas necessárias. Só que o presidente Bolsonaro sempre os condenou e agora está contraditando tudo aquilo que disse. É a tal velha política que ele disse que jamais iria fazer e que está fazendo. Agora, o presidente responsabilizou o senhor diretamente pela aprovação do fundo de 6 bilhões, que, a meu ver, é lamentável, é uma excrescência. Eu acho que não se deve gastar tanto dinheiro com fundo eleitoral. O senhor foi responsável mesmo pela aprovação desses 6 bi, ou o senhor divide isso com os seus pares da Câmara? Como é que o senhor explica para a população, onde pegou muito mal, 6 bi de fundo eleitoral para o sujeito gastar em campanha num país quebrado, doente, sem emprego, sem porcaria nenhuma? Eu sou contra até a utilização de marqueteiro em campanha política. Acho que campanha política o cara devia fazer com telefone celular, não precisa de marqueteiro, e nem de gastar dinheiro que o país não tem, né? Devia comprar vacina, que aliás não comprou, né? E marketing é bom para vender produto ruim, produto bom vende normalmente. Agora, o senhor foi responsável pela aprovação disso ou o presidente Jair Bolsonaro está dando muita importância ao senhor desse aspecto de aprovação do fundão de 6 bi? Datena, eu vou ser bem didático em relação a isso para que o seu ouvinte possa entender de uma forma clara e irrefutável. Só quem pode encaminhar a lei de diretrizes orçamentárias para o Congresso Nacional é o presidente da República. Isso é uma competência exclusiva dele. Portanto, foi ele que encaminhou a lei. Como eu sou justo até com quem não é justo comigo, eu preciso dizer que na lei que ele encaminhou não tinha essa previsão de 5,7 bi. Houve uma reunião na residência oficial, sob coordenação do presidente Arthur Lira, essa é uma reunião pública, a imprensa já noticiou, com os líderes dos partidos da base do presidente Bolsonaro, com o líder do governo Bolsonaro, com o líder do governo Bolsonaro presente, e nessa reunião decidiram incluir na LDO esses 5,7 bi. Eu não estava nessa reunião. Depois foi para a Comissão Mista de Orçamento, que eu também não sou membro e não participei de nenhuma reunião. E, por indicação dos líderes do governo Bolsonaro, foi incluído no relatório do deputado Juscelino. E foi para o plenário, eu só coloquei para votar, Datena. E aí tem um detalhe ainda, Datena,
que é Não, importante. eu Tem um detalhe entendi, final. eu entendi, e é bom a gente explicar. E a pergunta vai no bojo dessa explicação que o senhor está dando. Era impossível o presidente saber dessa determinação e que ia ser votada? O presidente tinha todo conhecimento, no seu ponto de vista, que isso ia a plenário, ia ser votado com esses termos que aí estava e que ia passar porque a base parlamentar é grande na Câmara Municipal. Era possível o presidente ser enganado e não saber que essa medida seria votada na Câmara? Datena, eu digo mais, sem ele saber e sem ele apoiar, era impossível que ela fosse aprovada. Ou você conhece alguma matéria contra o Entendi. presidente que foi aprovada na Câmara nos últimos anos? Na votação do destaque do Partido Novo, que era para retirar o fundão, só 5 partidos encaminharam a favor do destaque do Novo. O Novo, o PSOL, o Cidadania, o Podemos e a Rede. Todos os partidos da base do presidente, o líder do presidente no Congresso, encaminharam contra o destaque do Novo, portanto, a favor do fundo. E o líder do presidente no Congresso, senador Eduardo Gomes, foi depois para a tribuna elogiar a condução e elogiar a aprovação da LDO. Então, o presidente tenta terceirizar a responsabilidade e comete uma deslealdade com quem só trabalhou para ajudar o país. Só para ajudá-lo, ele colocou o bode na sala, para depois, de uma maneira popular, tirar o bode na sala, e aí o bode volta para a sala de novo e deve ser aprovado de novo. Talvez com uma menor quantidade de fundo eleitoral, e fica ele como o cara que vetou uma medida que é altamente impopular. Foi ele quem colocou o bode na sala. É isso que o senhor está dizendo? Exatamente. E eu estou desconfiando, Datena, que eu fui vítima de uma grande armação dele, de aprovar os 5,7 para vetar e depois encaminhar um projeto de 4 bi, que é mais do que o dobro do valor atual. Então, vamos esperar se ele vai simplesmente vetar ou se ele vai vetar e encaminhar um projeto dobrando o valor do fundo eleitoral de hoje, que é para ver quem está falando a verdade. A verdade, Datena, ela é uma arma muito poderosa. Às vezes ela demora um pouquinho, você é vítima de uma injustiça, mas no final ela sempre se impõe. E eu não tenho dúvida que ao final a verdade vai se impor e vai ficar claro que o presidente é o grande responsável por esse fundo de 5,7 bilhões. Eu pediria a gentileza que agora a plataforma UOL está com a gente. O site UOL é o maior site do Brasil. Essa entrevista com o site da Rede Bandeirantes, com os meios de transmissão da Rede Bandeirantes, está sendo transmitida para o mundo inteiro. E também, respeitando o nosso parceiro, que é o UOL, eu não poderia deixar de repetir a pergunta e queria que o senhor colocasse de novo. O senhor me disse que foi feita uma reunião que todo mundo já conhece, entre os líderes do governo, entre eles o Arthur Lira, e que ficou aprovado esse fundão de 6 bi. E o senhor me disse agora há pouco, eu não estou colocando palavras na sua boca, estou tentando repetir aquilo que o senhor me disse. O senhor me disse que era impossível o presidente não saber dessa medida, que ele teria aprovado essa medida com os seus líderes, que sabia que essa medida passaria da Câmara e que depois voltaria para ele, ele vetaria. Ele coloca o bode na sala, tira o bode na sala, devolve o bode de 5 bi 700 e que, segundo as suas palavras, esse fundão seria reduzido para 4 bi e aí o povão ficaria satisfeito, falou, não vão levar mais 6 bi, vão levar 4 bi. E o senhor disse que foi usado, inclusive, para isso, o senhor desconfia que foi usado para isso? Até aí está tudo certo o que o senhor falou até agora para os assinantes do UOL que entraram em contato com essa entrevista a partir de agora? Tá tudo certo, Datena. Tá tudo certo. Foi exatamente o que aconteceu. Eu simplesmente dirigi a sessão do Congresso Nacional e coloquei a matéria para votar. Datena, eu nem voto, porque eu só voto se empatar. Como eu estava presidindo a sessão do Congresso, eu nem votei, eu só voto se empatar. Depois fui para o Senado. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, é inquestionável. No Senado, que eu também presidi a sessão, porque eu sou vice do Congresso Nacional, no Senado já não tinha mais destaque.
Então já não tinha mais como tirar os 5,7 bi. Ainda assim, o outro filho do presidente votou a favor, o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, votou a favor, o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, votou a favor. Então, o governo trabalhou o tempo inteiro a favor da aprovação da LDO com 5,7 bi. E eu acho até, Datena, que esse debate sobre financiamento eleitoral tem que ser um debate feito de forma transparente com o povo brasileiro. Eu não estou aqui crucificando os líderes partidários, não. O que eu não admito é o presidente tentar transferir responsabilidades porque pegou mal para o filhinho dele nas redes sociais o voto do filho dele a favor do fundão. Eu não posso admitir isso. Naquele dia, Datena, eu sentei 11 horas da manhã na cadeira de presidente, saí 1h da manhã do dia seguinte, trabalhando para o país, trabalhando para ajudar uma pauta importante que era a LDO, para depois ser vítima de uma covardia do presidente da República que sabe que é mentira o que ele disse. Bom, o senhor quer o acesso a todos os pedidos de impeachment do presidente. Para que o senhor quer acesso a esse pedido de impeachment do presidente? Que forma o senhor pretende usar isso? Não, eu, como deputado, preciso ter uma convicção para, se em algum momento o pedido de impeachment for apreciado, eu decidir meu voto se é a favor ou contra. Impeachment não é tema que se mova por vingança, impeachment não é tema que se mova por ódio, por antipatia, mas impeachment não é tema que se aceite e nem que se rejeite sem analisar os requisitos. Qual é o primeiro requisito? A existência ou não de crime de responsabilidade. Eu quero ler os fundamentos, estou lendo, estou estudando, para formar minha convicção se existe ou não crime de responsabilidade. Em existindo, eu ainda posso passar por uma outra situação, Datena. Numa ausência do presidente Arthur Lira, eu sou o presidente interino. Obviamente que eu vou ser cobrado para me manifestar sobre esse tema. E eu quero formar opinião. Primeiro, se tem crime de responsabilidade. Segundo, se cabe a um presidente na interinidade decidir sobre isso. Eu estou refletindo sobre essas duas situações. Para saber se o senhor poderia colocar um pedido de impeachment em votação. Em resumo, é isso. Na verdade, não é nem votação, né, Datena? O ato do presidente é simplesmente ler o pedido de impeachment. Se o presidente ler o pedido de impeachment, a comissão processante tem que ser instalada. É mais ou menos o que eu disse, porque é isso que acontece. Agora, eu acordei com uma nota que eu fiquei espantado, uma nota agressiva, de que seria do ministro da Defesa, o Braga Neto. A função das Forças Armadas é de Estado, não é de governo, tem que preservar a defesa do país por agressão externa, tem que preservar o Estado de Direito no país, se as forças policiais não conseguirem. Isso tudo está escrito na Constituição, tem que preservar a hierarquia e disciplina e não pode se meter em política, principalmente pessoal da ativa. Isso já não está acontecendo. Ele é ministro da Defesa, mas tem vários cargos militares na ativa do governo Jair Bolsonaro. Mas era uma nota agressiva ao Arthur Lira, dizendo que se não houvesse voto impresso não teria eleição. Claro que eu me posicionei contra, porque eu não sou covarde. Tem coisas que na vida, se você se cala, você é covarde. Me posicionei absurdamente contra isso aí, porque sou contra qualquer interferência de Forças Armadas em governo. Papel de Forças Armadas, eu repito, e respeito às Forças Armadas, é de Estado, não é de governo. Essa história de que não vai ter eleição porque não vai ter voto impresso, amanhã se o Bolsonaro perder, não aceitamos que o Bolsonaro perdeu, para quem quer que seja e tal, fui contra. Houve agora uma informação do senhor ministro da Defesa, que eu conheci pessoalmente, uma ótima impressão. Realmente há pessoas quem eu faço crítica, que não é a pessoa que eu estou fazendo crítica, é o cargo que ela está ocupando e a opinião que ela expressa, ou a colocação que ela expressa. Se o Braga Neto tivesse falado aquilo, ou se ele falou, obviamente que eu tinha que me insurgir, porque isso é absolutamente antidemocrático e inaceitável. Agora surge a informação de que não é verdadeira a crítica que ele fez e tal, e coloca em xeque companheiros nossos de imprensa do jornal Estado de São Paulo, que eu não acredito que iam mentir. Pode ser que ele tenha falado, depois voltou atrás, porque a repercussão foi altamente negativa e anticonstitucional e uma ameaça
aos poderes constituídos e à democracia. Ele voltou atrás. O que o senhor pensa dessa situação? A cada dia que passa, a situação fica mais instável. Se você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Houve quem disse que a vida era muito legal porque o futuro é um dia de cada vez, né? Não chega de uma vez, é um dia de cada vez, a não ser que aconteça de um meteoro cair em cima da Terra. Mas parece que todo dia no Brasil é um meteoro que cai em cima da Terra, já no meio de uma situação crítica que nós enfrentamos. Datena, primeiro, independente do ministro ter dito ou não, é importante ficar claro que não são os militares que decidem se tem, quando tem e como tem eleição. Quem decide se tem, como tem e quando tem eleição é a Constituição Federal, que os militares juram defender, cumprir e proteger. Portanto, se essa frase fosse verdadeira, e ainda bem que ele negou, ele estaria quebrando o juramento. Então, que bom que o ministro Braga Neto negou a frase e que o presidente Arthur Lira negou também o episódio. Mas um detalhe é importante, Datena. Se o Exército Brasileiro não tivesse relevado a participação política do general da ativa Pazuello num ato público, se o Exército Brasileiro não tivesse invadido a liberdade do parlamento ao lançar aquela nota contra o senador Omar Aziz, quando dissesse uma frase dessa, ninguém acreditaria, porque todo mundo teria convicção de que o Exército continuaria dentro das 4 linhas da Constituição Federal. Quando o Exército se presta a tolerar aquele gesto do ministro Pazuello, se presta a publicar aquela nota de conteúdo claramente político e não institucional, ele abre margem para que uma matéria como essa seja tomada como verdade por você e por mim, que somos pessoas que respeitamos, acreditamos e queremos fortalecer as Forças Armadas, porque sabemos a importância delas para o país. Finalmente, não é, pela posição que o senhor ocupa, representando o estado de São Paulo, que é o estado que tem a segunda maior verba da União, e dentro desse estado nós temos a capital, São Paulo, que é uma das 10 maiores cidades do planeta, com o 3º orçamento da União. Eleito por São Paulo, o senhor analisando a situação do estado de São Paulo... Eu sou do Amazonas, Datena. Mas eu estou dizendo aqui que eu estava falando com o Palumbo aqui, o Palumbo eleito por São Paulo, analisando a situação do estado de São Paulo, ele acabou de me falar agora que não tem recesso, que ele está trabalhando. Saiu uma matéria do Palumbo na Folha de São Paulo, eleito vereador por São Paulo, o Palumbo me disse aqui que é inaceitável o que acontece na cidade. E ele é da base parlamentar do governo. Ele é da base parlamentar do Ricardo Nunes. Né? O prefeito de São Paulo agride os estados do Norte e do Nordeste, de onde o senhor é, do Amazonas, né? Que tem orçamentos ultra-apertados, principalmente no meio da pandemia, quando pede empréstimo de 8 bilhões para uma cidade que é o 3º orçamento do país. Ele acha que 67 bilhões não dá para você administrar uma cidade como São Paulo e pede mais 8 bi de empréstimo. É o que eu ia perguntar na sequência. O que que o senhor acha dessa situação? É por isso que o Brasil está nessa situação? Como é que 67 bilhões não dá para administrar a capital do estado mais rico da União, que tem o 2º maior orçamento da União no governo e o 3º maior orçamento da cidade de São Paulo, e morador de rua, e ratos na rua. O seu estado, por exemplo, qual é a verba que o seu estado recebe? Não é nem a cidade de Manaus, mas que verba o seu estado recebe? Né? E podemos até comparar, porque Manaus é uma capital importantíssima para o Brasil, toda ação, mas não lhe parece um disparate que 67 bilhões não dá para o sujeito administrar uma cidade? O senhor não acha que a gente precisa passar por reforma administrativa urgente antes de
de reforma de imposto de renda, que do jeito que está aí colocada pelo Paulo Guedes é mais uma mordida do leão, né? Desde governos estaduais, municipais, até o governo federal, um estado inchado e que gasta muito. O cara dizer que não dá com 67 bi para administrar uma cidade que é 8 bi a mais para fundo perdido, que lhe parece isso como representante dos estados mais importantes da União, todos são, né? Mas o senhor representa o estado do Amazonas, que o mundo inteiro está de olho no Amazonas por uma questão ambiental, principalmente. Como é que o senhor analisa isso? Cidade de São Paulo pede mais 8 bi com empréstimo de 67 bi. Está tudo errado, não é hora de uma reforma urgente administrativa em todos os níveis, né? Em nível municipal, em nível estadual e em nível de governo federal. O Estado não é inchado demais para a gente ficar falando em aumentar imposto numa hora errada. Datena, a cidade de Manaus tem um orçamento de 5 bilhões de reais e o estado do Amazonas de aproximadamente 24 bilhões de reais. Então, o estado do Amazonas tem um orçamento 29 que é um terço... 29 bi. São Paulo tem 67 bi e o cara quer mais. Então, não, juntando o governo com a cidade. Então, Datena, o que acontece? Primeiro eu quero saudar a atitude do vereador. Você disse, o vereador é da base, mas está criticando algo que ele não acha correto, que não é bom para a cidade. É uma matéria grande da Folha de São Paulo hoje. Eu costumo dizer, Datena, que se você for lá em Montesquieu, no Espírito das Leis, que criou a ideia de tripartição de poderes, o papel de fiscalizar o executivo não é papel de parlamentar de oposição, é papel de parlamentar. É da essência da atividade parlamentar. Às vezes, a melhor forma que você tem de ajudar um governante é demonstrando para ele que o que ele está fazendo está errado. Quem vê o governante fazendo alguma coisa errada e reafirma e dá corda para ele, está levando esse cidadão para o buraco. Então, acho que nós temos que ter muita responsabilidade com o futuro do nosso país, dos nossos estados. Esse excesso de endividamento é algo muito perigoso, porque empurra a conta para frente. Você pegar 8 bilhões agora é ótimo, vai dar uma capacidade de investimento imensa aí para a cidade. Só que você não sabe qual será o ambiente do país daqui a 5, 10 anos, que deve ser o período de carência de um empréstimo como esse. E se quando vier a hora de pagar a conta, a cidade estiver numa situação difícil? Então é complicado que governantes façam conta para outras gerações e para outros governantes pagarem. Nós temos que ser muito cuidadosos com isso e eu procuro ser no exercício da minha atividade parlamentar. Não é à toa que o vereador foi o terceiro mais votado, sem nunca ter sido político, teve mais de 100 mil votos, foi o terceiro mais votado aqui em São Paulo. Nós precisamos de gente de consciência, porque é um absurdo para com outras cidades e estados do Brasil, cujo orçamento é muito apertado, o cara dizer que 67 bi não dá. Isso é um absurdo, isso é inaceitável. Não vai dar para viver com 67 bi. Nós sabemos o tamanho da cidade de São Paulo, é metade do estado de São Paulo que mora aqui dentro, mas 67 bi devia dar e sobrar. Pedir mais 8 bi e sem explicar no que vai ser aplicado, o que vai ser aplicada uma quantia dessa. São esses disparates que a gente não consegue mais aceitar e nem pode engolir de um estado que é inchado demais, de um país que é inchado demais e precisa desinflar para ver se sobra alguma coisa para o povo, porque o povo está pegando as migalhas que caem da mesa dos ricos, né? Esse é o detalhe. Você falou das reformas e é muito importante, eu acabei não falando sobre elas, né? Na verdade, o presidente não demonstra nenhum entusiasmo pela reforma administrativa, que era a reforma mais importante para garantir um Estado que caiba dentro do orçamento. Hoje o Estado brasileiro não cabe dentro do orçamento e o único caminho que o país escolheu sempre foi de aumentar o orçamento. Só tem uma forma de aumentar o orçamento, tirando dinheiro do bolso do cidadão. E o que o governo federal e o ministro Paulo Guedes chamam de reforma tributária, que é a Lei 3887, que é a lei do CBS, que é a Lei 3887, que unifica o PIS e o COFINS e passa a alíquota máxima de 9,25% para uma alíquota para todo mundo de 12%.
E a mudança no imposto de renda é nada mais do que aumento na tungada no bolso do cidadão brasileiro. Não tem nada de reforma tributária. Não simplifica o sistema, não torna o sistema menos regressivo, não diminui o contencioso, não diminui as obrigações acessórias, só aumenta imposto. O povo brasileiro precisa estar atento. O que o governo federal, o ministro Paulo Guedes, estão tentando, através das reformas tributárias que tramitam na Câmara, é dar uma tungada no bolso do contribuinte brasileiro. Olha, deputado Marcelo Ramos, foi um prazer falar com o senhor. Parabéns pela sua coragem aí nas suas declarações. E a gente espera que a gente tenha mais gente falando o que o senhor fala para que o Brasil melhore. Não só falando, como fazendo o que é mais importante. Abraço grande, um ótimo dia, um abraço ao povo do Amazonas, ao pessoal do Norte e do Nordeste brasileiros. É tão esquecido, esse povo tão esquecido. E a gente precisa devolver um pouco ao Norte e ao Nordeste, tanto que a gente já tomou. O Brasil tem um dever cívico e histórico para com estados esquecidos pela nação e abandonados há muito tempo. Abraço grande, foi um prazer falar com o senhor. Obrigado, Datena, uma alegria falar com você e que a gente seja capaz de superar essas crises e cuidado que é importante para o país, que eu repito. É vacina no braço, é comida na mesa e é emprego para quem está desempregado. Um grande abraço, que Deus te abençoe e abençoe todos os ouvintes. Amém, ao senhor também.